crianças, vamos continuar a nossa aula de matemática com os exercícios da sessão antes de seguir. Iniciaremos primeiro fazendo a correção da atividade que vocês fizeram de para casa na aula passada. Vamos lá, acompanhem comigo. Questão de número 4. Marque a única operação que não tem como resultado o número 156. Vamos analisar cada uma das operações propostas. A primeira, 100 mais 50 mais 6 é uma forma de decomposição do número 156. Portanto, essa alternativa representa o número 56. Não pode ser a resposta. Embaixo temos que 40 mais 60 é o mesmo que 100. Mais 50, 150. Mais 6, 156. Aqui também temos a opção que representa o número 156. Do lado de cá, do lado direito, 160 menos 20, 140. Mais o 6, 146. Ops! Encontramos então a resposta. Esta opção não representa o número 156. Embaixo, vamos nos certificar. 160 menos 10 é o mesmo que 150 mais 6, 156. Portanto, já encontramos a resposta da letra A. Para a letra B, vamos achar aquela que não representa o número 284. Na primeira opção temos 100 mais 180, 280. Mais 4, 284. Embaixo temos 100 mais 100 mais 4. 100 mais 100 é igual a 200. 200 mais 4, 204. Encontramos então a resposta da letra B. Vamos nos certificar. 290 menos 10, 280. Mais 4, 284. 300 menos 20 vai dar 280. Mais 4, 284. Portanto, já encontramos também a resposta para a letra B. Agora, vamos para a questão de número 5. Faça os cálculos nos espaços indicados e marque a resposta correta. Daniel tem uma coleção de carrinhos, sendo 26 de metal e 62 de plástico. Quantos carrinhos faltam para Daniel ter uma centena de carrinhos em sua coleção? Vamos primeiro organizar o nosso pensamento. Sabemos que o Daniel tem 26 carrinhos de metal e 62 de plástico. Se somarmos 26 a 62, vamos obter o resultado 88. Já sabemos o total de carrinhos de Daniel, mas a nossa pergunta se refere a quantos carrinhos faltam para Daniel ter uma centena de carrinhos em sua coleção. Sabemos que uma centena representa 100 unidades. Já sabemos que Daniel tem 88 carrinhos. Precisamos descobrir qual é a quantidade que falta para completar 100 carrinhos. Ou seja, 88 mais 2, 90. Mais 10, 100. Descobrimos então que faltam 2 mais 10, ou seja, 12 carrinhos para que Daniel complete uma centena de carrinhos. A alternativa que eu optei por fazer foi a da adição, mas você também pode fazer pela subtração. 100 menos 88 e vai encontrar 12 unidades. Na letra B, Marco leu
na segunda-feira, 12 páginas de um livro. Na terça-feira, ele leu 5 páginas a mais que na segunda. Quantas páginas do livro Marco leu nesses 2 dias? Vamos organizar o pensamento da seguinte maneira. Na segunda-feira, Marco leu 12 páginas de um livro. Na terça, ele leu 5 páginas a mais que a segunda, ou seja, 12 mais 5, totalizando 17 páginas. Agora, precisamos descobrir quantas páginas o Marco leu nos 2 dias, ou seja, 12 mais 17. Temos então que Marco leu 29 páginas do livro nos 2 dias. Vamos agora trabalhar na aula de hoje o livro de matemática na página 168. Acompanhe comigo. Na casa de Júlio, há 30 livros de contos. Na casa de Hugo, existem 5 a mais do que na casa de Júlio. Já na casa de Paulo, há 6 livros de contos a menos do que na casa de Hugo. Marque quantos livros de contos há na casa de Paulo. Precisamos organizar o nosso raciocínio, levando em consideração todas as informações do problema. Vamos iniciar. Júlio, na casa do Júlio há 30 livros de contos. Já na casa do Hugo, existem 5 a mais do que na casa de Júlio. Ou seja, na casa do Hugo, há 30 mais 5, totalizando 35 livros. Na casa de Paulo, há 6 livros de conto a menos do que na casa de Hugo. Significa que Paulo tem menos livros do que o Hugo. Portanto, Paulo tem 35 menos 6, que totalizam, então, 29 livros. Certo, pessoal? Agora, vamos observar a nossa questão da página 168. Marque a opção que indica uma pergunta, cuja resposta pode ser encontrada utilizando as informações presentes no problema a seguir. João trabalha em um posto de saúde. Na primeira semana do mês, ele vacinou 140 crianças. Na segunda semana, 60 a mais do que na primeira. Na terceira, 129 crianças. Vamos analisar aqui os dados deste problema. Temos aqui o número de crianças vacinadas na primeira semana, na segunda semana e na terceira semana. Temos então 140. Temos que na segunda são 60 a mais do que na primeira. E temos que na terceira semana são 129 crianças. Agora vamos analisar as perguntas. Em que mês do ano João vacinou as crianças? Nosso problema não pode ser respondido por essa questão. Por quê? Porque ele não apresenta os meses do ano. Não apresenta informações que nos deixem chegar a esta conclusão. Não estamos falando dos vários meses. Estamos falando da primeira semana de um mês, da segunda e da terceira. Quantas crianças foram vacinadas nessas 3 semanas? Com esta pergunta, conseguimos resolver este problema, porque já sabemos quantas crianças foram vacinadas na primeira, na segunda e na terceira semana. Basta somar os 3 resultados. Então, essa é a nossa alternativa correta. Vamos analisar as outras perguntas. Quantas crianças ele vacinou em um mês? Um mês tem 4 semanas. E no nosso problema, temos informações apenas da primeira semana, da segunda e da terceira. Portanto, ela não pode ser respondida. E, na última, quantas crianças ele vacinou a mais na primeira semana em relação à segunda semana? Esta também não será uma questão que possa ser respondida, porque está perguntando quantas crianças ele vacinou a mais na primeira semana.
Mas o problema nos trouxe a informação de que na segunda semana foram vacinadas mais crianças do que na primeira. Na segunda semana, 60 a mais que a primeira. Portanto, esta última também não pode ser respondida. Agora vamos para a questão de número 8. Indique a operação necessária para responder às perguntas. Matheus e Vladimir são jogadores de vôlei. Matheus treinou durante 35 dias e Vladimir treinou 15 dias a menos que Matheus. Quantos dias Vladimir treinou? Se analisarmos as informações do problema, já sabemos que o Matheus treinou durante 35 dias e que o Vladimir treinou 15 dias a menos do que o Matheus. Significa que ele treinou 35 menos 15 dias, ou seja, 20. Fizemos então uma operação chamada subtração. Para a letra B, quantos dias Matheus treinou a mais que Vladimir? Aqui já sabemos do problema que o Vladimir treinou menos do que o Matheus. Precisamos fazer esta operação? Não. Por quê? Porque o problema já nos trouxe essa informação, né? Ela já está explícita lá na questão, dizendo que o Matheus treinou durante 35 dias e que o Vladimir treinou 15 dias a menos que Matheus. Portanto, não precisamos fazer nenhuma questão na letra B. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Na aula de hoje, vamos tratar o algoritmo formal da adição. Este assunto não é novidade para vocês. Já estudamos em nossas aulas anteriores sobre o algoritmo formal da adição, que é quando a gente arma uma operação para efetuá-la. Mas antes disso, vamos recordar alguns pontos muito importantes desse tipo de adição. O que são algoritmos? O algoritmo dessas operações nos auxilia na realização de cálculos de uma maneira ágil e mais simples, porque da forma com que eles são representados, conseguimos perceber quais os números ocupam cada uma das ordens que estamos fazendo na adição, na unidade, na dezena e na centena. Sendo assim, precisamos organizar as operações obedecendo algumas regrinhas. Vamos ver como organizar essas operações. Para utilizarmos o algoritmo da adição, é importante mantermos alinhados os algarismos de mesma ordem, ou seja, unidade alinhada com unidade, dezena com dezena e assim por diante. Esta é a primeira regra que devemos obedecer e ter muito cuidado ao escrevermos as operações. Se não tivermos atenção para a organização das unidades, das dezenas e das demais ordens, podemos correr o risco de colocar um número numa ordem que não é dele. E assim, a nossa conta, a nossa adição estará totalmente errada. Vamos agora iniciar os cálculos. Quando a gente inicia os cálculos, o que a gente precisa ver primeiro? Qual é a primeira regra? Devemos iniciar o cálculo sempre da direita para a esquerda, ou seja, nós vamos sempre começar uma operação pela ordem das unidades e depois ir prosseguindo para as demais. Vamos ver isso no livro de vocês, na página 169 e 170. Vamos trabalhar agora as informações sobre o algoritmo da adição. Para verificar se o resultado de uma conta está correto, você pode fazer a operação inversa. A adição e a subtração são operações inversas umas às outras. Vamos dar um exemplo? Quando somamos 2 mais 8, obtemos 10. Para vermos se essa operação realmente está correta, podemos fazer a operação inversa, ou seja, a subtração. Sendo assim, podemos pegar o nosso resultado, que é 10,
e tirar 8. E vamos encontrar 2. Ou pegar o 10 e tirar 2. Vamos encontrar o 8. Sendo assim, vamos perceber que a operação está correta. Acompanhe agora os exemplos que estão no livro de vocês. Adição de 213 mais 345 é igual a 558. Está correto? Vamos perceber? Para tirar a prova, podem ser feitas as seguintes operações. 558 menos 345. Ou 558 menos 213. Vamos lembrar um pouquinho. Quando estamos fazendo a operação inversa, pegamos sempre o nosso resultado, 558, e vamos escolher uma das parcelas para fazer a subtração. Neste caso aqui, foi escolhido a segunda parcela, 345. E na segunda opção, foi escolhido a primeira parcela, o 213. Percebam aqui que o resultado que vocês encontram nas duas subtrações representam a outra parcela. Quando fazemos 558 menos 345, vamos obter a primeira parcela como resultado, 213. Quando pegamos 558 e tiramos a primeira parcela, que é o 213, vamos obter 345, que é a nossa segunda parcela. Agora, vamos verificar. A subtração 399 menos 253 é igual a 146. Está correta? Aqui temos uma subtração. Para fazermos a operação inversa, teremos que fazer uma adição. Sendo assim, vamos pegar o resultado e vamos adicionar a menor parcela, 146 mais 253. E vamos obter, então, a parcela maior, 399. Ainda podemos fazer a adição de 253 mais 146, trocando estas parcelas aqui de posição. Vamos encontrar também o resultado, 399. Portanto, a operação está correta. Agora, para garantir que uma conta está sendo feita corretamente, uma estratégia é resolvê-la seguindo algumas regras. O algoritmo formal. Como o algoritmo formal é mais fácil também tirar a prova do resultado de uma conta. Nós aprendemos as operações de diferentes maneiras. Vamos aprender agora a registrar as contas usando o algoritmo formal. O nome é complicado, mas usar o algoritmo formal é muito fácil. Algoritmo é uma forma de operar seguindo algumas regras. Vocês viram que seguindo as regras que a gente já viu no início dessa aula, as nossas operações vão ser feitas de uma maneira muito mais rápida e com uma probabilidade de acertar muito grande. Então, lembrem-se daquelas regrinhas: alinhar unidade com unidade, dezena com dezena e sempre iniciar os cálculos através das unidades. Vamos perceber isso na prática. Quando utilizamos o algoritmo formal, vamos utilizar o QP, ou quadro posicional. É a forma de representar os cálculos em ordens separadas, unidade, dezena, centena e assim por diante. Arme a operação colocando unidade debaixo de unidade, dezena debaixo de dezena e centena debaixo de centena. Esta é a primeira regrinha da qual já falamos, a importância de alinhar os números corretamente. Vejam, 464 mais 523. Percebam que cada um dos algarismos que formam esses números estão alinhados às ordens que eles pertencem, a ordem da unidade, a ordem da dezena e a ordem da centena. Depois,
some os algarismos da ordem das unidades, ou seja, nas unidades temos 4 e 3. Vamos somar então 4 unidades mais 3 unidades. E escrever o total debaixo das unidades somadas. Então, olha aqui, 4 mais 3 é igual a 7. Em seguida, some as dezenas, 6 dezenas mais 2 dezenas é igual a 8 dezenas. Registre a soma debaixo da posição das dezenas. Ou seja, 6 mais 2 igual a 8. Por último, some as centenas. 4 centenas mais 5 centenas é igual a 9 centenas. Registre a soma debaixo da posição das centenas. 4 mais 5 igual a 9. Sendo assim, você realizou o algoritmo formal da adição através da operação no quadro posicional. Já aprendemos também nessa aula que para verificarmos se uma operação está correta, basta fazermos a operação inversa. Sabemos que a adição e a subtração são operações inversas e que, através do algoritmo formal, efetuamos as adições no quadro posicional, tendo muito mais chance de acertarmos, já que as ordens são preenchidas por cada um dos algarismos separadamente e de forma alinhada. Continue os seus estudos e nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau! Até mais!